Olá pessoal, eu sou Edson Messias, seu guia no passeio de hoje pelo Museu Paulista, mais conhecido pelos paulistanos como Museu do Ipiranga. Deixe um comentário aqui no vídeo dizendo qual a cidade ou ponto turístico de São Paulo você gostaria de conhecer em detalhes. Porém, antes de continuar, inscreva-se no canal, toque no sininho para receber outras notificações, assista ao vídeo até o final, curta e compartilhe com os amigos. E para continuarmos funcionando e produzindo vídeos de qualidade para você, pedimos sua contribuição financeira no nosso canal, o Apoia-se, Apoia-se Guiando por São Paulo. As descrições estão aqui no rodapé do vídeo. Apoie, fazendo transferência via Pix ou no PayPal. O Museu Paulista da Universidade de São Paulo, mais conhecido como Museu do Ipiranga ou Museu da Independência, é o museu público mais antigo da cidade de São Paulo, cuja sede é um monumento edifício que faz parte do conjunto arquitetônico do Parque da Independência. É o mais importante museu da Universidade de São Paulo e um dos mais visitados da capital paulista. O Museu Paulista da USP foi inaugurado em 7 de setembro de 1895 como Museu de História Natural e marco representativo da independência, da história do Brasil e paulista. Seu primeiro núcleo de acervo foi a coleção do Coronel Joaquim Sertório, acervo de um museu particular em São Paulo. O edifício, inicialmente projetado para concretizar a versão conservadora da Proclamação da Independência, adquiriu outros significados a partir da Proclamação da República. Entre eles, o de renascimento da nação. Com sua apropriação pelo governo do estado de São Paulo, que o transformou em museu público, a ressignificação do monumento passou pela ideia de que a história do progresso nacional era a história do progresso de São Paulo, colocando a colina do Ipiranga como um caminho articulador das riquezas com o Porto de Santos, então recém-inaugurado. A obra se deu entre os anos de 1885 e 1890. Empresários, políticos e populares apoiaram e contribuíram para a sua construção. Uma curiosidade a respeito do envolvimento popular. Foi criada até uma loteria na época para arrecadação de recursos. Em 1884, o engenheiro italiano Tommaso Gaudenzio Bezzi foi contratado para realizar o projeto de um monumento edifício no local. Ele confeccionou uma maquete de gesso para que nenhum detalhe saísse diferente do que ele idealizou. Só que essa maquete levou quase o mesmo período da obra. Digo, entre 1885 até 1889. Você pode observar que a maquete possui duas alas laterais que não foram construídas por falta de verba. Outra maquete está exposta no museu e mostra como era a cidade de São Paulo, nos meados do século XIX. Alguns prédios existem até hoje, como as igrejas de São Francisco, Santo Antônio, a Igreja do Carmo, que inclusive já foi matéria aqui no canal, e a Casa da Marquesa de Santos, Domitila de Castro. A população de São Paulo girava em torno de 70 mil habitantes. Caberia facilmente, sem nenhum estresse, dentro de um estádio de futebol hoje em dia. O estilo arquitetônico e eclético foi baseado no de um palácio renascentista. A técnica empregada foi basicamente a de alvenaria de tijolos cerâmicos. Uma novidade para a época, numa cidade onde ainda se construía em taipa de pilão. As obras se encerraram em 15 de novembro de 1890, no primeiro aniversário da República. O monumento ocupava um lugar deserto diferente do bairro populoso como hoje é o Ipiranga, se destacando no topo da colina que ocupava. 5 anos mais tarde,
foi criado o Museu de Ciências Naturais, que se transformaria no Museu Paulista. Em 1909, o paisagista belga Arsène Putmans executou os jardins ao redor do edifício inspirado no Palácio de Versalhes. Este desenho de jardim foi substituído provavelmente na década de 1920 pelo paisagismo do alemão João Dierberger. Desenho que se mantém em sua maior parte até os dias atuais. No primeiro centenário da independência, em 1922, foi reforçado o caráter histórico da instituição. Formaram-se novos acervos, com destaque para a história de São Paulo. Realizou-se a decoração interna do edifício, com pinturas e esculturas apresentando a história do Brasil no saguão, escadaria e salão nobre. Foi instalado o Museu Republicano, Convenção de Itu, extensão do Museu Paulista no interior do estado de São Paulo. Ao longo do tempo, houve uma série de transferências de acervos para diferentes instituições. A última delas foi em 1989, para o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. A partir daí, o Museu Paulista vem ampliando substancialmente seus acervos referentes ao período de 1850 a 1950 em São Paulo. Inicialmente concebido como Museu de História Natural, abrigava uma coleção de plantas, animais e pedras. Com a chegada do diretor Afonso Tuné, em 1917, o museu assume uma vocação mais histórica. Tuné encomendou várias esculturas e pinturas para compor o acervo, com o objetivo de formar uma panorâmica visual da formação histórica paulista e brasileira entre os anos de 1500 a 1822, ano da proclamação da independência. Sua intenção era abordar 3 momentos históricos, destacando a participação dos paulistas como protagonista da história da nação brasileira: a colonização do Brasil, o movimento bandeirante, até a nossa independência política de Portugal. Logo na entrada do saguão principal, a colonização está representada pelos retratos de Dom João III, rei de Portugal entre os anos de 1521 e 1557, época em que Portugal expandiu o seu poderio marítimo e deu início à repartição da América Portuguesa em capitanias hereditárias. Martim Afonso de Souza foi um dos primeiros administradores do Brasil colônia, capitão hereditário e fundador da Vila de São Vicente, a primeira vila criada pelos portugueses na época. João Ramalho era um explorador português que naufragou na costa brasileira. Foi acolhido pelos índios e casou-se com Bartira, filha do cacique Tibiriçá, com a qual teve muitos filhos. E o cacique Tibiriçá, convertido pelos jesuítas, batizado com o nome cristão de Martim Afonso, em homenagem a Martim Afonso de Souza. Foi um importante líder indígena que ajudou na defesa da vila de São Paulo de Piratininga. Seus restos mortais encontram-se na Catedral da Sé. As pinturas são obras do pintor Benedito Calixto. E os personagens ali retratados foram imaginados pelo autor da obra, considerando não ter imagens originais dos mesmos. As crianças apresentadas nas pinturas são uma referência àquelas nascidas de portugueses com indígenas, também chamados de mamelucos. O Museu Paulista pode ser considerado como o lugar que consagrou os bandeirantes, sobretudo no que diz respeito à sua imagem. Você pode notar 2 estátuas imensas dos bandeirantes, Raposo Tavares e Fernão Dias Paz. Uma imagem que remete ao heroísmo
e desbravamento do Brasil. Ideia essa que vem sendo revista por conta da relação com os povos indígenas, escravizados pelos bandeirantes naquela época. Ao longo das escadarias estão colocadas esferas com águas dos principais rios brasileiros, desbravados entre os séculos XVI e XVIII, como o Rio Paraná, o Rio Uruguai e o Rio Amazonas. No Salão Nobre está exposta a atração principal do museu, o quadro de Pedro Américo sobre o momento da Declaração da Independência, o quadro Independência ou Morte, além de outros quadros com o mesmo tema e de personagens que contribuíram para a independência do Brasil. Há uma polêmica sobre o quadro de Pedro Américo, referindo-se a ele como um plágio feito de um outro quadro de um pintor chamado Jean-Louis Ernest Meissonier. Um quadro pintado em 1807 chamado Friedland. Porém, o objetivo aqui não é criar polêmica. Entretanto, o nosso é muito mais importante. Sabres, capacetes, relógios, moedas e mechas de cabelo das imperatrizes Leopoldina, Amélia, Teresa Cristina e da princesa Isabel. Você ainda pode ver quadros, fotos e objetos sobre as ferrovias, a abolição, a produção de café, a imigração, o comércio, produtos comercializados na época, dinheiro, fotos, propagandas da época, armas de fogo, espadas, mobília, louças, instrumentos de marcenaria e carpintaria, peças íntimas, tocadores masculinos e femininos, escarradeiras, carro de bombeiros, charretes, carros de higiene urbana, pinturas baseadas em fotografias, entre tantas outras peças expostas nas dependências do Museu Paulista. Na ala externa do museu, no Parque da Independência, você pode conferir o jardim em estilo francês inspirado no Palácio de Versalhes, o espelho d'água e chafariz. Você pode conferir também o Monumento à Independência, construído para comemorar os 100 anos de independência. E a Casa do Grito, que embora vinculado ao quadro de Pedro Américo, Independência ou Morte, seu registro mais antigo encontrado é o de 1884. Desde 2013, o local passa por uma modernização. A reforma do museu inclui a ampliação do espaço, o qual ficará com o dobro de seu tamanho.
O prédio principal permanecerá intacto, porém avançará à frente de seu subsolo, projetada com uma arquitetura moderna e contemporânea. Será a entrada para o museu. Nesse espaço haverá lojas de conveniência, cafés, exposições temporárias e auditórios. A restauração está sendo feita meticulosamente por cerca de 350 operários. O museu está previsto para ser reaberto em setembro de 2022, ano do bicentenário da independência do Brasil. Mas se você quiser matar a saudade, você pode agendar pela internet uma visita ao observatório montado em frente ao museu. Nas escavações, para as reformas foram encontradas garrafas, ossos de animais, azulejos, um cachimbo e louças do final do século XIX. Até uma dentadura. Uma curiosidade, o Riacho do Ipiranga fica próximo ao museu. Portanto, o local do famoso grito se deu nas proximidades do imponente edifício monumento. Como órgão da Universidade de São Paulo desde 1963, o museu exerce pesquisa, ensino e extensão. Até seu fechamento para reformas, o Museu Paulista possuía um acervo de mais de 125 mil unidades, entre objetos, iconografia e documentação textual do século XVII até meados do século XX, significativo para a compreensão da sociedade brasileira, especialmente no que se refere à história paulista, além de contar com uma equipe especializada de curadoria. Quer fazer um passeio virtual através do site do museu? O link estará na descrição do vídeo, assim como seu endereço, o endereço do Museu Paulista. Obrigado por assistir ao nosso vídeo até o final do nosso passeio virtual pelo Museu do Ipiranga. Então lembre-se, inscreva-se no canal, deixe sua sugestão nos comentários e apoie a nossa campanha no Apoia-se. Apoia-se/Guiando por São Paulo tudo junto, contribuição pelo Pix ou PayPal. Sua contribuição é muito importante para nós. Muito obrigado pela companhia e até breve, se Deus quiser.